Quem está feliz aí essa noite? Glória a Deus. Se você ainda não está, irmão, tenho certeza que você vai sair daqui essa noite transbordando de alegria, amém? Glória a Deus. A gente vai estar trabalhando esse mês o tema dependência. E eu queria convidar você a não faltar, tá? Nenhum sábado dessa série. Eu não sei se você pôde estar aqui com a gente no Identidade. Tem alguém aqui que estava no Identidade com a gente? Foi incrível, não foi? Eu quero convidar você, encorajar a estar sempre participando dos nossos cultos aqui da nossa igreja, dos cultos oficiais. A gente tem culto aqui dia de quarta, dia de sexta-feira. A gente tem 3 cultos ao domingo, às 10, às 16 e às 19. E você pode estar escolhendo um para estar aqui com a gente, amém? Amém ou não amém? Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá em Ezequiel 47. Ezequiel 47. Quem abriu, diga amém. Quem abriu já deixa separado aí. E eu queria saber o seguinte, está todo mundo com o celular aqui? Ou tem a forma de escrever alguma coisa? Tem alguma coisa que possa escrever, um lápis, um papel? Eu queria encorajar você o seguinte, eu vou dar 1 minutinho para você abrir seu bloco de notas. Abre aí no seu celular. Abre o bloco de notas, coloca o celular aí no modo avião, esquece o WhatsApp. A paz do Senhor, minha amiga Priscila. Marcelinha. Abriu no bloco de notas? Agora eu quero encorajar você a fazer o seguinte. Coloca aí alguns sonhos que você tem para o próximo ano. Para os próximos 2 anos, coloca aí. Algumas metas pessoais que você tem. Seja ministerial, seja profissional, seja pessoal. Põe aí, você tem 1 minuto para colocar alguma coisa nesse bloco de notas. Talvez seu sonho seja arrumar um emprego, seja concluir a faculdade, seja passar no vestibular. Talvez o seu sonho seja passar no concurso público, seja casar, seja ter um filho, uma filha. Talvez seu sonho seja começar o seu ministério, seja servir em alguma área. Escreve aí. Seja ganhar algum familiar seu para Jesus, não sei. O que é que você tem sonhado? Comprar seu carro novo, sua moto? Fazer aquela viagem dos sonhos? O que você tem sonhado? Todo mundo anotou? Espera um pouco mais, eu já posso começar. Vou dar mais 15 segundos. Pronto? Pronto, opera aí. Vai lá. Acelera um pouquinho. Amém. Agora volta lá para a Bíblia. Ezequiel 47. E o texto fala o seguinte. O homem levou-me de volta à entrada do templo. E eu vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um frio que não se podia atravessar. Perdão, era um rio. É porque está meio trincado aqui, meu iPad está distorcendo. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? E levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arábia, onde está o mar.
Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo onde o rio flui, tudo viverá. Amém? Só até aí. Feche seus olhos, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar. Que o Senhor esteja abençoando o nosso espírito, que o Senhor esteja, Deus, dando discernimento, sabedoria ao nosso coração. Que em nome de Jesus, Deus, não a nós, mas a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, Deus. Que eu venha diminuir nessa noite, mas que o Senhor venha a crescer na minha vida. Que o Senhor possa, Deus, nos abençoar com Tua palavra e que a gente possa cada vez mais saber quem Tu és. Agora repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu sou dependente Teu. Então fala comigo, em nome de Jesus, amém. Amém? Até ontem eu não tinha ainda a palavra que seria ministrada hoje. Eu estava lendo a Bíblia, eu estava estudando, eu estava pesquisando, mas Deus ele não estava me entregando nada. E eu comecei a orar dizendo: Deus, amanhã começa a série Dependência, e eu ainda não sei o que é que eu vou ministrar. E sabe o que Deus me respondeu? Danilo, como é que você quer pregar sobre dependência se você não se põe no lugar de dependente de mim? Nesse momento eu sorri meio com vergonha e disse: amém, Deus, que o Senhor comece a ministrar, que o Senhor leve a palavra, que deva tocar os corações, que deva falar com as pessoas. E foi aí que Deus ele me deu essa palavra. Quando a gente pesquisa no dicionário a respeito de dependência, o que é dependência? O dicionário fala que é o estado ou qualidade de dependente, subordinação, sujeição, ou seja, é a necessidade de proteção. Eu não sei se você sabe, mas alguns anos atrás, por volta de 50 a 70 anos atrás mais ou menos, a Europa era um país totalmente cheio de Deus. Era um país onde o cristianismo era muito disseminado, aquele povo da Europa era um povo muito avivado. Eu não sei se você sabe, mas vários avivamentos surgiram de lá. Várias linhas teológicas, vários pregadores, vários homens de fé que hoje a gente fala deles aqui no púlpito, eles vieram da Europa. Só que depois de um tempo, esse grande mover, esse grande avivamento e esse grande povo que amava a Deus começou a esfriar e começou a sumir da Europa. Mais ou menos no lado oeste da Europa, da Itália para lá, para o lado oeste, onde tem os países mais ricos europeus, a grande quantidade de cristão, na verdade, a pequena quantidade de cristão, ela varia de 0,5% a 2% da população de cada país que ocupa o lado oeste europeu. Ou seja, imagina só, 2% da população apenas crê em Jesus Cristo. Alguns países chega a 0,5 pessoas, 5% da população que crê em Jesus. Para você ter uma ideia de quão pequeno é esse número, atualmente no Brasil, a gente tem quase 40% de cristãos protestantes que professam a fé em Cristo Jesus. Se a gente somar com os católicos também cristãos, a gente tem quase 80% da população brasileira que diz, né, nem sempre é refletido na nossa sociedade, mas fala que professam a fé em Cristo Jesus. Então eu não sei se você pensa da mesma forma que eu, mas isso assusta bastante. Imagina só um país que apenas 0,5% crê em Jesus. Agora, enquanto esse número ele vem em queda, enquanto esse número ele vem em decadência, outros números também vêm aumentando na Europa. 20% nessa região, mais de 20% na verdade, das mortes que acontecem nesses países são por suicídio. Ou seja, são pessoas que eles precisam de Jesus. Mas eu vi um documentário um dia desses, onde alguns missionários que iam nesses lugares apresentar Jesus, eles falavam que a grande dificuldade de apresentar Jesus a essa nação, a esses países, é porque o povo simplesmente dizia, sem nenhuma máscara, sem nenhuma cautela, ele simplesmente dizia o seguinte: eu não preciso de Jesus. Eu não preciso. Eu moro num país próspero, eu tenho educação, eu tenho saúde, eu tenho saneamento, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu não preciso de Jesus. É por isso que é tão difícil essas pessoas receberem Jesus nesse lugar. Eles se sentem autossuficientes, eles se sentem senhores de si mesmos. E ao mesmo tempo, são pessoas que mais precisam de Jesus.
São pessoas que tiram sua própria vida, são pessoas que não conhecem esse Deus que conhecemos. E quando a gente olha para a biologia, a gente também enxerga que o ser humano é um dos animais que mais necessita de ajuda quando nasce. O ser humano é um dos seres mais dependentes do seu pai ou da sua mãe, assim que ele nasce. Se você olhar, por exemplo, um pintinho, quando ele nasce da galinha, depois que o ovo choca, ele já sabe andar, ele já sabe seguir a mãe, ele já sabe procurar comida. Quando você vê, por exemplo, sei lá, um golfinho, ele já sabe nadar, ele já sabe seguir a mãe. Mas um ser humano, ele quase não tem nenhuma capacidade. O ser humano, ele não consegue se comunicar. O ser humano, ele não consegue andar. O ser humano, ele não consegue comer só. Uma vez eu ouvi uma enfermeira dizendo que existem alguns bebês que quando nascem, ela tem que ensinar ele até a sugar a mama para poder tomar o seu leite, para poder beber o leite. Ele não sabe nem sugar, então ela vai com o dedo lá na boca dele para ensinar o movimento de sucção. Então você começa a perceber o quão dependente nós somos assim que nós nascemos. Somos dependentes para tudo, irmãos. Só que com o tempo nós somos ensinados desde cedo também a nos tornar independentes. Seja independente também para falar, para andar, para comer, para conseguir sua provisão. A gente é ensinado isso. Só que o grande problema é quando a gente começa a transferir essa visão de independência para a nossa caminhada com Deus. Sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas isso é muito comum no nosso meio. A gente, quando entrega a nossa vida para Jesus, a gente vive aquele primeiro amor, e a gente quer ler a Bíblia, a gente quer participar de uma rede, a gente quer saber tudo a respeito de Jesus, a gente sempre quer estar num culto. Só que quando o tempo vai passando, a gente começa a dizer, isso eu já sei. Danilo vai ler Ezequiel 47, eu já sei esse texto, eu já ouvi essa pregação, eu já sei o que ele vai falar. A gente começa a se sentir autossuficiente, a gente começa a se sentir independente. A gente começa a se achar maduro demais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das piores desgraças que um homem ele pode ter é ser entregue a seus próprios prazeres, ao seu próprio entendimento, à sua própria sabedoria. Sabe por quê? Porque quando o homem ele entrega a Satanás, Jesus ele pode ir lá e arranca de Satanás. Mas quando ele entrega aos seus próprios prazeres, aos seus próprios desejos, nem Deus, irmão. Ele precisa decidir. Ele precisa não querer mais aquilo ali. É por isso que é importante a gente entender que nós precisamos ser dependentes de Deus. É importante a gente entender que por nós mesmos não flui nada de bom. Então quando a gente lê esse texto de Ezequiel 47, o profeta ele teve uma visão. E ele é levado até a casa do Senhor, até o templo do Senhor. E a Bíblia fala que ele começa a ver um rio saindo do trono, ou seja, um rio emanando do Senhor, um rio de águas vivas, e a Bíblia fala que por onde essa água passa, tudo volta a viver. E o anjo lá, que está naquele momento daquela visão, o homem que aparece na visão para ele, começa a levá-lo até o rio. E a Bíblia fala que ele começa a caminhar com Ezequiel por dentro do rio. E ele anda 500 metros, e ele está medindo lá a distância que ele caminhou, e a Bíblia fala que chegou a água no tornozelo dele. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você observe. E logo depois ele começa a caminhar ainda mais, ele anda mais 500 metros. E a Bíblia fala que a água chega nos seus joelhos. Sabe o que eu acho interessante nesse primeiro ponto? É que o anjo não parou naquele momento. Ele não disse para Ezequiel parar, muito pelo contrário, ele levou Ezequiel até o rio e disse: Ezequiel, a água está no seu tornozelo, agora vamos continuar. E sabe por que isso é importante? É porque muitas vezes a gente acaba parando quando a gente tem a nossa primeira experiência com Deus. Ezequiel teve um toque, ele tocou, ele pôs o pé no rio de Deus, ele pôs o pé onde fluía a vida, ele pôs o pé naquela água que saía do trono de Deus. Mas naquele momento o homem disse: ainda não é hora de parar, vamos continuar, Ezequiel. Sabe, muitas vezes a gente tem um toque do Espírito Santo, a gente tem um toque de Deus, a gente tem uma experiência com Deus e muitas vezes a gente se contenta com aquilo ali. Cara, é muito bom a gente ter uma experiência com Deus. É muito bom a gente ouvir a voz de Deus, é muito bom a gente viver algo com Deus, mas aquilo não pode ser o ponto final da nossa história. Tem muito mais de Deus para nós. Quem está entendendo? Então é isso que o homem ele faz com Ezequiel. Ele leva Ezequiel a águas mais profundas. Sabe, muitas vezes a gente vive como se essa dependência que nós temos que ter a Deus dependa mais de Deus do que de nós.
Mas é pelo contrário. O que Deus ele tinha para fazer, Ele já fez. Agora depende da gente viver essa dependência dEle. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia fala o seguinte: não apaguem o Espírito Santo de Deus. Em Efésios 4,30, a Bíblia fala: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então, se a Bíblia fala que nós temos o poder de apagar o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, se a Bíblia fala que nós temos o poder de entristecer o Espírito Santo, a gente também tem o poder de atraí-lo ou de afastá-lo. Com as nossas decisões, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente desejar. Se a gente buscar a Deus, se a gente quiser se aproximar dEle, cara, Ele vai responder da mesma forma. Mas se com as nossas atitudes, com a nossa boca, com as nossas ações, a gente afastá-lo, Ele também vai se afastar de nós. Somos nós que escolhemos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, somos nós que escolhemos. É muito bom a gente ouvir uma experiência que um nosso amigo teve com Deus. No mês passado a gente trabalhou uma série aqui chamada O Encontro, onde a gente começou a ouvir alguns testemunhos. Carlinha contou o testemunho dela, Samu contou o testemunho dele, Filipinho, Stephanie também. E cara, como eu fui edificado. Como é bom a gente ouvir experiências que nossos amigos teve, porque aquilo fortalece a nossa fé. Porém, não vai ser a experiência deles que vai me sustentar no momento da luta. Não vai ser a experiência dele que vai me sustentar, que vai me fortalecer, que vai me fazer continuar, não. Nós precisamos ter a nossa própria experiência. A gente tem que desejar isso de Deus. A gente tem que desejar ir a níveis mais profundos de Deus. Quando a gente vê na Bíblia o encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, a gente vai ver que Jesus ele encontra aquela mulher, dá uma palavra de conhecimento a ela, e ele começa a falar da vida dela para ela mesmo. E aquela mulher fica espantada, porque Jesus sabia da história dela. Logo depois, ela volta para sua cidade, ela encontra alguns homens que estavam lá naquele lugar, e diz o seguinte: olha, venham ver que eu encontrei um homem que ele falou de toda a minha vida, venham ver, porque eu acho que esse homem é o Messias. Então a Bíblia conta que aqueles homens vão até o encontro de Jesus. E quando chega naquele lugar, eles passam um tempo com Jesus, eles pedem para Jesus ficar mais tempo com eles. E depois eles falam algo muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, agora não é mais porque você nos contou, mas porque nós mesmos vimos e provamos, nós cremos que Ele é Jesus. O que é que ele estava dizendo? Olha, não é mais a sua experiência que me fortaleceu, não é mais a sua experiência que me fez crer, mas eu tive agora a minha própria experiência. Sabe, a experiência daquela mulher foi importante para levar aqueles homens até Jesus, mas foi necessário eles terem a sua própria experiência, para eles terem a convicção de que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Irmãos, é necessário que você tenha a sua própria experiência para você verdadeiramente saber quem Jesus é. É necessário a gente querer e desejar ir a níveis mais profundos. É necessário a gente buscar mais dele. E a Bíblia conta que logo depois, o profeta Ezequiel continua andando e as águas chegam até a sua cintura. Só que acontece, irmãos, quando a água ainda está na cintura, quando a água está no joelho e quando a água está no pé, a gente ainda tem controle de tudo. Por mais que você não saiba nadar, se a água estiver no seu joelho, você não vai se afogar. Você vai poder voltar, você vai poder ir para um lado, você vai poder ir para o outro. Se a água estiver na sua cintura, você também vai conseguir, você não vai se afogar. Então, você ainda tem um controle quando a água ainda está na metade, quando a água está no joelho. E quando está nesse lugar, a gente ainda pode retroceder, a gente pode voltar atrás, e não é esse lugar que Deus ele tem para a sua vida. É por isso que eu gosto da história do profeta Eliseu. A Bíblia fala que Elias, ele chama Eliseu para o ministério, ele chama Eliseu para estar caminhando com ele. E quando ele encontra Eliseu ele está arando a terra. Ele está com a junta de bois e está lá com o instrumento de arado, arando a terra. E Elias, ele vem, lança a capa sobre Eliseu. E Eliseu, ele mata os seus bois. Ele pega aquele instrumento de arar, ele faz uma fogueira, irmãos, e ele faz um churrasco. Churrasco é de Deus, amém? E ele mata aqueles bois, ele queima, ele está destruindo, não sei se você entende, o instrumento de trabalho dele, o ganha-pão dele, o futuro dele, ele acabou naquele momento. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem mais volta para mim. Eu fui chamado para o ministério, eu fui chamado para seguir uma nova vida, e eu não vou mais retroceder, por isso que ele destruiu o antigo passado dele.
Sabe qual é o nosso problema? É que por a gente não acessar níveis mais profundos, a gente sempre fica com água até as cinturas, que a gente pode retroceder a qualquer momento, e a gente não larga a mão do nosso passado. A gente não larga a mão daquilo que nos traz segurança. A gente continua se sentindo independente, dizendo: Deus, se aquilo que o Senhor prometeu para mim não der certo, eu ainda tenho aquilo que eu construí. A gente está dizendo o seguinte: Deus, se aquilo que o Senhor preparou para mim não for bom, não for do jeito que eu quero, eu ainda posso voltar para fazer aquilo que eu queria ter feito antes. Quem está me entendendo? E é por isso que Deus, Ele quer nos tirar desse ponto de vou ou não vou mais profundo, eu volto para o raso, eu sigo adiante ou eu volto atrás. Não é esse futuro que Deus Ele tem para nossas vidas. Às vezes a gente fica segurando aquilo que passou, sabe? Deus querendo lançar algo novo sobre a nossa vida, um futuro maior, um plano maior, um projeto maior, e a gente está satisfeito com aquilo que a gente viveu lá atrás. Parece que a gente está brincando de cabo de guerra com Deus, dizendo: não, Deus, eu não sei se o teu é melhor, calma, não sei se eu vou, não sei se eu volto, e por isso que muitas vezes a gente não rompe. Deus tendo sonhos para você, Deus tendo projetos para você, e você continua achando muitas vezes que seus sonhos e seus projetos são melhores. É por isso que nós temos que entender, cara, o que é que Deus, Ele tem para nossas vidas. E a Bíblia fala que chega um ponto que Ele não consegue mais tocar o chão. Chega um ponto que os pés dele não têm mais contato com o fundo dos rios, e ele tem que nadar. E sabe, é nesse ponto que ele perdeu o controle. É nesse ponto que ele não podia mais voltar, é nesse ponto, sabe, que Deus, Ele quer nos levar. É um ponto de dependência. Sabe, eu não sei se você já ouviu falar isso, mas eu já ouvi que quando você está no rio, quando você está numa correnteza, não adianta você lutar contra a correnteza, porque a chance de você se afogar é muito maior. Por mais que você seja um ótimo nadador, você nunca vai vencer a correnteza, você vai se cansar e vai acabar morrendo. E as pessoas dizem que o melhor caminho, quando você está se afogando num rio que tem correnteza, é você se deixar ser levado pela correnteza e segurar no lugar fixo o mais rápido que você puder. Não adianta você lutar contra a correnteza. Quando você está num rio, você apenas deixa ele fluir. Irmãos, quando você está no rio de Deus, não adianta você lutar contra. É você permitir que o rio guie você. É esse lugar que Deus quer te levar. É um lugar que Ele te leva, sabe, para os sonhos dEle, para o propósito dEle, para os projetos dEle. É esse lugar que Deus quer que você esteja. Um lugar de total dependência. É um lugar, sabe, que não é mais as suas vontades e seus desejos que guia você. Não é mais seus próprios interesses, não é mais, sabe, aquilo que você, aqueles pensamentos egoístas, não. É um projeto maior que Deus tem para a sua vida. É um projeto maior que não para em você, mas começa em você e transborda. Através de você, alcança quem está ao teu redor. É esse o projeto que Deus tem para a sua vida. É viver na dependência dEle. O próprio Jesus, a Bíblia fala, que chega um momento no Getsemane, quando ele está próximo à crucificação, ele diz: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe, Jesus, Ele era 100% Deus, mas Ele era 100% homem também. E Jesus não estava querendo, na sua humanidade, passar pela crucificação. Era algo muito doloroso, Ele sabia que ia ter que passar por aquilo. Sabe, a Bíblia fala que Ele começa a suar sangue. Você tem noção do que é isso? Estudiosos falam que isso é possível, e principalmente em momentos de estresse máximo, os poros começam a suar sangue. Jesus, Ele chegou nesse estresse. Era algo tão difícil para ele que ele começou a suar sangue. Então imagina a aflição que ele estava naquele momento. E ele estava lá orando, intercedendo, dizendo: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Mas graças a Deus, a oração dele não parou ali. Mas ele concluiu aquela oração dizendo: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, Deus. Irmão, quando é que nós vamos começar a orar assim? Dizendo: Deus, eu não quero passar por isso, mas que seja feita a sua vontade. Deus, isso para mim está muito doloroso, mas que seja feita a sua vontade. Mas, irmãos, a gente só quer que a nossa vontade que prevaleça. Se a vontade de Jesus, humano ali, fosse respondida, fosse estabelecida, cara, não tinha mais salvação para nós.
Mas como a vontade de Deus prevaleceu naquele momento, hoje a gente pode chamar Deus de Pai, hoje a gente pode ter uma nova vida, hoje a gente pode nascer de novo. Você entende o que é isso? Você entende o poder dessa palavra? Porque alguém que decidiu viver na dependência de Deus, decidiu passar por aquilo que Deus queria que ele passasse. Sabe, tem pessoas que vão ser alcançadas através da sua vida, quando você estiver vivendo na dependência de Deus. Tem histórias que serão mudadas através da sua vida, quando você estiver vivendo na dependência de Deus. Quando foi a última vez que você parou para ouvir a voz de Deus? Para perguntar a Deus, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha história? Qual é a história que o Senhor tem para mim? Quais os seus planos? Quais os seus sonhos? Sabe, muitas vezes a gente está acostumado simplesmente a escrever os nossos sonhos, nossos projetos, nossos planos e dizer, Deus, assina aqui, é isso que eu quero viver. A gente quer ensinar a Deus como é que se faz. Eu tenho um amigo meu, ele faz parte aqui dessa igreja, e um dia eu vou trazer ele para contar o testemunho dele. Ele já contou esse testemunho há um tempo atrás, há muitos anos atrás, e por isso que eu vou contar novamente. Posso ser que eu erre em alguns detalhes, mas foi mais ou menos assim. Esse amigo nosso, ele fazia parte aqui da igreja, ele se converteu por volta de 15 anos de idade, e ele carregava frete no mercadinho aqui em Jardim de São Paulo. E ele tinha um problema familiar muito grande, sabe? A mãe dele trabalhava como doméstica, o pai dele, ele tinha um grande problema com álcool, e o pai dele chegava para ele e dizia o seguinte, trabalhe ou roube, mas eu quero dinheiro dentro de casa. Só que aquele menino tinha acabado de conhecer Jesus, ele já estava fazendo parte aqui dessa igreja. E algumas pessoas começaram a acompanhar ele, começou a plantar sonhos nele, começou a falar mais de Deus para ele. E ele conta que um dia ele estava orando, ele estava no seu quarto dizendo, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Será que é isso que eu vou ter que viver o resto da minha vida? Será que esse é o propósito que o Senhor tem para mim? Será que esse é esse sonho que o Senhor tem para mim? E ele conta que Deus respondeu no coração dele, olha, eu quero que você vá até o decisão da estância e peça uma bolsa de estudos. Esse jovem, ele morava próximo aos Planetas do Macaco, próximo a Piracicaba, por ali. E ele foi andando, não sei se você tem noção da distância, mas ele foi andando até o decisão da estância lá, pedir uma bolsa de estudo. E ele chega na porta do colégio, batendo palma lá, moça, moça, e a recepcionista vai lá atendê-lo e diz, pois não, eu vim falar com o dono do colégio. Imagina só. Um menino todo mal amanhado, novinho, 15 anos de idade, dizendo, não, eu quero falar com o dono do colégio. Aquela mulher olha para ele e diz, olha, o dono do colégio está ocupado, volte amanhã. Ele diz, está certo, voltou andando tudo de novo. No outro dia ele estava lá, moça, moça, a mulher, pois não, eu vim falar com o dono do colégio. Aí ela disse, ele está ocupado, volte amanhã. E isso se repetiu 7 vezes, irmãos. 7 vezes ele saía da sua casa, ia até a decisão da estância e batia lá a palma, chamava lá, queria falar com o dono do colégio, porque Deus tinha dito a ele que ia dar uma bolsa a ele naquele colégio. E chega um momento que aquela mulher já não aguenta mais, todo dia aquele menino lá batendo, e ele disse, tudo de novo, menino, o que é que tu quer? Ele disse, não, eu vim falar com o dono do colégio. Ela, pelo amor de Deus, peraí. Aí foi falar com o diretor lá e disse, olha, esse menino todo dia está aqui, atende ele, pelo amor de Deus, senão ele vai voltar amanhã de novo. Aí o dono olhou assim e disse, tá, manda ele entrar. Aí chega ele lá, senta na sala do diretor, ele disse, pois não. Ele disse, não, eu vim pedir uma bolsa ao senhor. Aí ele disse, não, mas a gente não dá bolsa assim não. Não vou chegar aqui e pedir uma bolsa, vou dar uma bolsa, não é assim não. Ele disse, não, mas o senhor vai me dar, porque Deus disse que o senhor me dá. E o cara olha assim para ele e diz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você fazer uma prova, e se você for bem, você vai ter 50% de desconto. Ele disse, não, moço, não tenho dinheiro para pagar nem 10%, tem que ser 100%. Aí o cara disse, mas eu não dou bolsa assim não. Ele disse, não, mas vai dar, porque Deus disse que o Senhor ia me dar. E o cara disse, tá bom, faça uma prova, se você tirar uma nota boa, a gente conversa. Tá certo. Esse menino foi lá, fez a prova e tirou 3,5. O cara disse, olha, não tem condições, não tem como dar uma bolsa a você. Ele disse, não, você vai dar, porque Deus disse que o Senhor ia me dar. Ele olhou assim, ele disse, olha, eu nunca fiz isso, mas eu vou abrir uma exceção, eu vou dar essa bolsa para você. E ele deu uma bolsa de 100% para esse jovem. E esse jovem, no primeiro dia de aula dele, ele entrou no 2º ano no ensino médio, e o pessoal se juntou aqui da igreja, comprou alguns livros para ele, comprou a farda dele, aquela farda que ele passou todo o ensino médio usando, só tinha a guerreira. E aquele jovem, na primeira aula, foi aula de química.
E quando ele viu o quadro lá tudo escrito, lá as fórmulas e tal, ele disse, sangue de Cristo tem poder. Ele foi até o diretor e disse, olha, eu queria voltar para o primeiro ano, porque eu não estou entendendo nada. Aí o cara disse, olha, tu vem pedir bolsa. Eu já dei uma bolsa 100% a tu ainda quer passar 3 anos de bolsa. Ele disse, não, mas é porque eu não estou entendendo. Aí abriram mão lá, permitiram ele voltar para o primeiro ano. Aquele jovem, em um certo momento, ele estava fazendo uma prova, passou mal, desmaiou, estava com fome, não tinha comido. E alguns professores viram aquela situação dele, se mobilizaram e separavam sempre um lanche para ele na cantina. Então, quando ele chegava, tinha um lanche lá pronto. E ele chegava lá, ia comer esse lanche e depois ia para a aula. Só que ele continuava trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Ele carregava frete, ele ia para o colégio, quando saía do colégio ele pegava empada no tio dele, ia vender empada no centro da cidade. Era assim a vida dele, o ensino médio dele todo foi assim. Ele consegue concluir o ensino médio dele, só que o máximo que ele conseguiu depois disso foi emprego no mercadinho. E aquilo foi, entristecendo ele cada vez mais. Ele disse, Deus, o Senhor me deu uma palavra, o Senhor disse que eu ia conseguir uma bolsa, eu consegui, mas será que era para eu trabalhar no mercadinho, sem querer desmerecer? E ele disse, eu vou orar, eu vou entrar nesse quarto, e eu só vou sair daqui quando o Senhor me responder. E simplesmente ele começou a orar, e Deus disse a ele, olha, eu quero que você faça faculdade de Direito. E não é em qualquer faculdade, era a faculdade que o bispo estava fazendo. E ele disse, amém. E ele foi conversar com o bispo e disse, bispo, Deus me disse que era para fazer faculdade de Direito na faculdade que o senhor faz. E alguns irmãos da igreja começaram a se reunir, porque era uma faculdade particular. O bispo ajudou, alguns irmãos daqui ajudou, e cada um começou a cooperar de alguma forma. Ele ajudava alguns irmãos passeando com cachorro, outros ele ajudava capinando uma grama. Ele sempre se esforçava muito para conseguir fazer aquela faculdade. E os anos foi passando, e ele fazendo aquela faculdade. Quando ele chega no 9º período, o dinheiro começa a faltar. Algumas vezes ele teve que atrasar a mensalidade porque estava faltando comida em casa, então ele pegava aquele dinheiro da mensalidade para botar comida dentro de casa. E quando chegou no 9º período, a diretora não deixou ele renovar, disse, olha, não tem condições. Você já está com alguns débitos aqui, eu não posso renovar com você até tudo ser quitado. Só que ele não tinha condições de quitar. Então ele disse o seguinte, eu vou tentar fazer a prova da OAB. Porque se eu fizer a prova da OAB no 9º período, eu sou obrigado a concluir o 10º. É mais ou menos assim, eu não sei, tá? Eu não sou dessa área, mas se eu não me engano foi assim que ele contou a história. E ele foi fazer a prova da OAB, no meio da prova ele desmaia, ele passou mal, ficou nervoso naquela prova. E foi para a enfermaria e tal, e o pessoal lá querendo animar ele, quando ele volta assim em si, ele disse, não, minha prova, vou voltar para a prova. A mulher disse, moço, não dá mais tempo não, só falta 2 horas. Ele disse, eu vou fazer nessas 2 horas. E ele fez a prova nessas 2 horas e conseguiu ser aprovado, se formou em Direito. Esse jovem, depois de um tempo, começou a exercer a profissão. Ele sempre dizia para mim o seguinte, Danilo, se prepara, porque um dia eu ainda vou ser juiz de Direito. Esse jovem, eu lembro de um dia que ele chegou para mim, com o rosto em lágrimas, ele estava muito emocionado, e ele disse, Danilo, eu lembro do dia que eu trabalhava um mês inteiro no supermercado para conseguir R$700. Hoje eu fui no fórum, ganhei uma causa, em menos de 1 hora eu ganhei esses mesmos R$700. Eu nunca imaginei que eu ia poder viver isso na minha vida. Ele tirou a mãe dele das casas, das pessoas, ele começou a manter a mãe dele, começou a manter a família dele. Hoje ele conseguiu abrir um restaurante para a mãe dele hoje tem um restaurante. E hoje ele está exercendo a sua profissão, ele está estudando, ele ainda continua dizendo, um dia eu ainda vou ser juiz, pode esperar. E sabe o que é isso, irmãos? É alguém que decidiu viver na dependência de Deus. Alguém que decidiu ouvir a voz de Deus. Ele dizia para mim o seguinte, Danilo, tinha momentos que eu ia para a faculdade só com a passagem de ida. Na volta eu parava num sinal e ia pedir dinheiro para poder voltar para casa de ônibus. Eu vivia na dependência de Deus. Era essa a vida que eu estava vivendo. Mas Deus em nenhum momento deixou faltar. Precisamos ser muitas vezes, agir dessa forma, ter um passo de fé. Ter um passo que a gente vai confiar naquilo que Deus, Ele vai fazer, irmãos. Não é na nossa força, não é na nossa vontade apenas, não é através dos nossos esforços, não. É Deus que dá a provisão, é Deus que faz, amém? Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 31. Provérbios 21, 31. Quem abriu, diga amém. E o texto fala o seguinte,
Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Eu queria que você repetisse isso comigo. Mas o Senhor é que dá a vitória. Amém? A Bíblia está falando o seguinte, olha, prepara-se o cavalo para o dia da batalha. É Deus dizendo para você o seguinte, olha, se prepare, se capacite, não tem problema nenhum nisso, é isso que Deus quer que você faça. Ah, Deus, eu quero passar num concurso, amém, estude. Ah, Deus, eu quero aprender outras línguas, amém, estude. Ah, Deus, eu quero fazer isso, eu quero viajar, começa a poupar, começa a investir, começa a se preparar, Deus quer que você faça isso. Mas entenda uma coisa, não vai ser apenas isso que vai te levar ao teu destino. É você preparar, entregar na mão de Deus e dizer, Deus, está aqui, a minha parte eu fiz. É isso que o texto está dizendo para você, meu irmão. A gente pode preparar o cavalo, mas a nossa confiança não pode estar nele. A gente pode fazer a nossa poupança, mas a nossa confiança não pode estar nela. Entende? Prepara-se o cavalo, mas é o Senhor que nos dá a vitória. Sabe um cara que eu admiro muito na Bíblia? É Davi. Sabe por que Davi? Antes de Davi existia um rei chamado Saul. Um rei muito poderoso, um rei, sabe, imponente. As pessoas olhavam para ele e diziam, esse cara tem cara de rei. Esse cara só pode ser rei. Um cara alto, um cara forte. A Bíblia fala que as pessoas batiam no ombro dele. Era muito alto. E chega Davi. Davi era um pastorzinho de ovelhas. E nem as ovelhas eram dele, irmãos. Era do pai dele, ele só cuidava. Quando o profeta vai até a casa do pai de Davi, ungir um rei, Deus disse, olha, naquela casa eu vou levantar um rei. E chega um irmão de Davi, o profeta, só pode ser esse cara deve ser um rei. Aí Deus diz, não é esse. Aí vem um outro irmão. Aí o profeta diz, não, agora esse é o rei. E Deus diz, não é esse o rei. E o pai de Davi começa a trazer todos os irmãos de Davi. E o profeta diz, não, nenhum desses vai ser o rei não. Então ele olha para o pai de Davi e diz, olha, não tem mais nenhum filho, não tem mais ninguém. Até o pai dele tem esquecido dele. Aí o pai dele diz, tem Davi, um menininho que está ali cuidando das ovelhas. E chama Davi. E Davi, um cara forte, ele devia ter mais ou menos 1,60 m. E Deus diz, é esse que eu vou usar. É esse que vai ser o rei, é esse que eu vou levantar. E Davi, ele derrota um gigante, Davi ele se torna rei. E sabe o que eu acho mais interessante? Davi era um cara que era um ótimo soldado, ele era um ótimo guerreiro. Ele matava milhares de pessoas, ele sempre ganhava guerras para Israel. As pessoas temiam Davi e o exército que Davi tinha. Então o exército de Davi, sabe, era um exército forte, um exército que metia medo. Só que Davi reuniu o exército e dizia o seguinte, está todo mundo aí? Está todo mundo aqui, Davi. O exército está preparado? Está preparado. Beleza, fica aí. E ele ia orar a Deus. Deus, e aí? Eu devo ir para a guerra ou não? Se Deus dissesse, Davi, você deve ir à guerra, ele dizia, Deus, qual a estratégia que o Senhor quer que eu use? O que é que o Senhor quer que eu faça? Imagina só, um cara que era temido, um cara que era famoso, um cara que tinha um grande exército, dizia, Deus, eu tenho tudo isso, mas eu ainda dependo do Senhor. Eu ainda preciso que o Senhor diga os passos que eu tenho que dar. Sabe, muitas vezes a gente começa a prosperar em alguma área, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela ministerial, sei lá, qualquer área. Você chegou como estagiário, hoje você é o chefe, é o bambambam. E a gente acaba esquecendo de Deus. A gente acaba se achando autossuficiente. Quantas pessoas eu já não vi entrando nessa casa, sabe, quebrado, pedindo ajuda a Deus, dizendo, Deus, me socorre, eu não aguento mais. E Deus vai lá, socorre aquela pessoa, prospera, dá uma nova profissão, dá algo grande. E quando aquela pessoa começa a crescer, dá as costas para Deus e vai embora. Eu acho que por isso que Davi deveria ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque era aquele que mesmo alcançando as alturas, sempre se curvava para um Deus que era maior do que ele. E dizia, Pai, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Quais os passos que o Senhor quer que eu dê? É por isso que eu admiro muito a vida de Davi. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios 15, 19.
Quem abriu, diga amém. E o texto fala o seguinte: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, nós somos o mais digno de compaixão. Em algumas versões, esse trecho que fala dignos de compaixão, quando você vai para o original da palavra, ele fala, nós somos um dos mais miseráveis homens dessa terra. Imagina só, se a gente espera de Deus apenas nessa vida, nós somos um dos mais miseráveis homens dessa terra. Irmão, se eu espero de Jesus apenas para Ele me curar de uma coluna troncha que eu tenho, apenas para Ele curar o meu joelho, apenas para Ele, me fazer prosperar, apenas para Ele me ajudar em alguma área, cara, eu sou um dos mais miseráveis homens nessa terra. Se eu esperar de Deus apenas por aquilo que Ele pode me oferecer, eu sou digno de compaixão. Muitas vezes a gente limita Deus nisso. A gente quer ser independente de Deus e quer que Deus dependa de nós. A gente olha para Deus e parece que a gente está dizendo para Deus o seguinte: Deus, olha, eu estou aqui vindo para a igreja, eu estou orando, eu estou dando dízimo, eu estou frequentando uma rede, eu estou indo para o DIP, então o Senhor tem que me abençoar. Parece que Deus tem uma dívida com nós. Irmão, se você tem esse pensamento, você é o mais digno de compaixão. São pessoas assim que pensam que se a nossa vida sair um pouco da rota que a gente imagina, são essas pessoas as primeiras a dar as costas a Deus. Se Deus não está me abençoando, Deus não serve de mais nada. A gente não pode ter esse pensamento. Viver na dependência de Deus é confiar, mesmo que o cenário não seja bom. É crer que Deus, Ele pode fazer algo, mesmo que o cenário não favoreça. Está tudo dando errado, mas a gente está em paz, porque entende que está tudo dando certo no propósito de Deus para a nossa vida. É isso que a gente tem que crer, irmãos. Imagina só José, que os irmãos dele pegam, lançam ele numa cova, vendem ele como escravo, o cara é preso, o cara é caluniado. Imagina ele naquele cenário se ele diz, olha, não quero mais saber de Deus. Mas na verdade Deus estava projetando e preparando ele para se tornar um governador sobre a nação. Imagina só. Imagina Davi, que eu acabei de falar. Pastorzinho de ovelhas, esquecido pelo seu pai. Aí aparece um urso para matar as ovelhas do pai dele. Imagina só. Caramba, Deus, estou aqui no sol quente, cheio de ovelha fedendo a bosta aqui. Desculpa, gente. Cheio de ovelha fedendo aqui. Aí vem um urso aqui para matar as ovelhas e vou ter que lutar com o urso. Aí depois vem um leão e Davi luta com o leão também. Ele poderia ser um cara que dizia, Deus, não quero mais saber de nada. Não quero mais apacentar, não vou mais obedecer meu pai, vou viver minha vida. Mas não, ele permaneceu. E sabe o que Deus estava fazendo? Preparando Davi para matar um gigante. Talvez você olhe para essa sua situação que você está passando e você está dizendo, Deus, caramba, não está vendo não. O Senhor não está vendo a minha luta, não está vendo a minha dor, não está vendo o que eu estou passando. Sabe o que Deus está fazendo? Te preparando para algo muito maior. Te preparando para você viver o seu chamado, o seu propósito, aquilo que Ele tem para você. Deus, porque o Senhor permitiu eu passar por isso, cara, espera. Ele está preparando você, Ele está forjando o seu caráter. Talvez Ele esteja, tratando o seu orgulho, a sua altivez. Nada foge do propósito de Deus, amém? O próprio Jesus, Ele fala, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Sabe o que Deus Ele tem falado comigo esses dias? Glória a Deus. Sabe o que é que Deus tem falado comigo esses dias? Nem sempre o momento de escassez é uma prova. E nem sempre o momento de bonança é provisão de Deus. Às vezes é totalmente ao contrário. Às vezes você está prosperando e nessa prosperidade é que está a tua prova. Deus quer ver teu coração. Quer ver se você vai continuar sendo fiel. Quer ver se você vai perseverar. Se você não vai ser mudado, se você não vai mudar seu caráter.
E às vezes a escassez é um cuidado de Deus para a sua vida. Porque Ele sabe que se Ele te der agora, você vai se perder. Se Ele te der no momento errado, você não vai conseguir suportar. É isso que Deus tem ministrado no meu coração. Você quer um conselho? E esse conselho não sou eu que vou te dar, é o próprio Deus. Lá em Lucas 12, 27, a Bíblia fala o seguinte. O próprio Jesus, ele fala: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou de beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Você pode dar um amém por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Não busque, não corra atrás disso. Não fique ansioso. Deus, amanhã como é que vai ser, cara? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhes serão acrescentadas. É isso que nós temos que entender. É isso que é viver, sabe, na dependência de Deus. Se Ele cuida de nós a esse ponto, será que Ele não é capaz de saber as suas necessidades? Se Deus, Ele cuida de nós a esse ponto, será que Ele não sabe por aquilo que você tem orado? Será que Deus não sabe os motivos da tua lágrima? Será que Deus não sabe o porquê você está à noite sem dormir? Tudo que Ele quer é que você descanse. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto, irmão, é com Ele. É isso que a gente tem que entender, sabe? E sabe uma coisa que eu tenho entendido? Que o pior desastre que um ser humano ele pode cometer é fazer sucesso fora do propósito de Deus. Às vezes a gente quer viver tanto a nossa própria vontade e tantos os nossos desejos, e Deus está dizendo: ei, não é isso que eu tenho para a tua vida. Não é isso que eu quero que você vive. Você está lá insistindo, brigando com Deus, dizendo: Deus, mas é a minha vontade, é o meu sonho, é o que eu quero viver. Sabe, aos olhos dos homens, Jesus foi o maior fracassado que passou nessa terra. Mas aos olhos de Deus, ninguém fez mais sucesso do que Ele. Sabe o que é sucesso? Não é você ser aplaudido pelos homens. Sucesso é você se manter sempre no centro da vontade de Deus. Quer ser bem sucedido? Se mantenha sempre no centro da vontade de Deus. E sabe como fazemos? Sabe o que nós precisamos fazer para se manter na vontade de Deus? Transforme o seu modo de pensar. Transforme a sua mentalidade. Sabe essa mentalidade humanista que diz: olha, você tudo pode, tudo você pode fazer. Se é para fazer você feliz, continue fazendo. Siga os seus sonhos, siga os seus planos, siga a sua vontade. Sabe isso que o mundo prega? Transforma essa mentalidade e comece a ter uma mentalidade dos céus, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender. A nossa cultura não é a cultura do Brasil. A nossa cultura não é a cultura, sabe, do mundo, não. É a cultura do reino de Deus. É a cultura dos céus. E a cultura dos céus é uma cultura de dependência. Deus, Ele quer nos levar de volta à dependência dEle. E a dependência de Deus não é a dependência que o mundo nos oferece, uma dependência que, sabe, nos subjuga, pisa em nós. Não é essa dependência que Deus, Ele quer que nós tenhamos dEle. Mas é uma dependência que a gente se entrega ao cuidado dEle. Nós fomos criados para ser dependentes de Deus. Sabe, Adão e Eva eram dependentes de Deus no Éden. E não faltava nada para eles, irmãos. Não tinha dor, não tinha doença, não tinha pandemia, não tinha pobreza, não tinha escassez, não tinha nada disso. O homem só era dependente de Deus. E é para lá que Deus, Ele quer nos levar. 1 Coríntios 2,9, a Bíblia fala o seguinte: todavia, como está escrito,
olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas que Deus quer que você viva, que não passa nem na sua mente, que você não consegue nem imaginar. Às vezes você está dizendo, Deus, eu quero muito, sabe, entrar naquela empresa, eu quero muito trabalhar ali. E Deus está dizendo, ei, eu quero te dar uma empresa muito maior do que aquela. Talvez você esteja pensando, Deus, mas eu quero, sabe, servir naquela área, eu quero fazer aquilo. E Deus está dizendo, olha, eu tenho um ministério muito maior para você. Ah, Deus, eu estou de olho naquela menina, eu estou de olho naquele menino. Ei, eu tenho um casamento incrível para a sua vida, que vai ser referência para essa juventude. Não passou nem pela tua mente, irmãos, o que Deus tem preparado para você. Tem coisas que eu vivo hoje que eu jamais imaginei estar vivendo. Eu jamais imaginei um dia estar pregando aqui. Quem me conhece sabe. Eu jamais imaginei viver tanta coisa que hoje eu vivo na minha vida. Mas não é porque eu sou bom, não é porque eu conquistei, não é isso não. É porque eu me coloquei em lugar de dependência. Sabe, se coloque em lugar de dependência. Esses grandes homens e mulheres de Deus que a gente se inspira na Bíblia, todos eles se colocaram em lugar de dependência. Todos eles. Deus ora para Salomão e diz, Salomão, agora você é rei. Ele diz, Deus, eu não tenho nem sabedoria para isso. Aí Deus aparece num sonho para ele e diz, pede o que você quiser. O que é que você quer, Salomão? Aí Salomão diz, Deus, eu quero ser sábio para governar o teu povo. Aí Deus diz, amém. Você vai ter essa sabedoria, mas eu também vou te dar riquezas, vou te dar poder. Quantos homens de Deus. Paulo dizia o seguinte, olha, eu sou o menor do que pertence a Deus. Mesmo assim, Deus me deu o privilégio de pregar o evangelho. E sabe quem é Paulo? Aquele que pregou para os gentios, que curava pessoas, que ressuscitou pessoas mortas. Tem um momento que Paulo, ele vive uma manifestação do Espírito Santo tão grande, que os homens e mulheres que estão naquela região olham para Paulo, começam a se ajoelhar e dizer, meu Deus, esse cara é um Deus. E ele diz, ei, se levanta, eu sou homem que nem você. Simplesmente porque Paulo se colocou em lugar de dependência de Deus. Porque Paulo disse, Deus, eu prefiro viver os teus sonhos do que os meus sonhos. Lugar de dependência. E para finalizar, a Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Às vezes a gente quer tanto se mover pelo nosso coração, mas a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:5, a Bíblia fala o seguinte, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito é o homem que confia na sua própria força. Maldito é o homem que diz, Deus, eu consigo, eu sou bom, eu sou forte o suficiente, os meus recursos podem fazer aquilo que eu quero, eu não preciso de você. Maldito é esse homem. Sabe, é num momento como esse, que às vezes a nossa estrutura é abalada, tipo uma pandemia como essa, que a gente começa a perceber que nem sempre o dinheiro compra tudo. Quantos ricos não morreram nessa pandemia? E perderam familiares que, se perguntassem a ele se ele queria trocar todas as suas riquezas pela vida daquela pessoa, ele trocaria. E muitas vezes nós somos assim também, confiando na nossa própria força, confiando, sabe, na nossa inteligência, confiando na nossa capacidade, e Deus está dizendo, ei, me entrega, se coloque em lugar de dependência. Os planos deles é muito melhor do que o nosso. É por isso que eu falo, eu sei os planos que eu tenho para você, planos de te fazer o bem e não o mal, e de te dar um futuro de esperança. Esses são os planos de Deus para a sua vida. Amém? Fique em pé no seu lugar.